Um pequeno, mas incrivelmente rápido intruso indesejado está prestes a passar pela Terra à velocidade da luz. Sim, este é o buraco negro mais minúsculo de todo o universo, mas apesar do seu tamanho tão pequeno, ele ainda poderia despedaçar o nosso planeta, né? Neste vídeo, vamos enviar buracos negros através da Terra, desde o menor buraco negro, com apenas 2 centímetros de diâmetro, até o mais massivo, um buraco negro de tamanho estupendo. Para vocês na Terra, as coisas estão prestes a ficar muito, muito ruins. Bem, buracos negros existem em todos os tamanhos. A maioria deles é chamada de buracos negros de massa estelar, porque, bem, eles nascem quando uma estrela massiva, com pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol, colapsa e se torna um buraco negro minúsculo, mas extremamente denso. Este é Gaia BH1 e é o buraco negro mais próximo de nós, a apenas 1560 anos-luz de distância. Este buraco negro é quase 10 vezes mais massivo que o nosso Sol, mas é pequeno. Seu horizonte de eventos tem apenas 59 quilômetros de largura. Isso são 37 milhas. E já o enviaremos para vocês em 1 minuto. Mas por enquanto, vamos conversar sobre buracos negros que ninguém jamais havia observado antes. Alguns buracos negros são incrivelmente pequenos, mas para os ver, teríamos que voltar aos primeiríssimos momentos depois do Big Bang, quando o nosso universo explodiu de uma singularidade há 13,8 bilhões de anos. É uma época em que pequenos buracos negros surgiram antes que galáxias ou planetas tivessem tempo de se formar. Os cientistas os chamam de buracos negros primordiais. Nunca os observamos para confirmar sua existência, seja porque são pequenos demais para detectarmos ou porque a maioria já evaporou. Mas nós teorizamos que estas pequenas e densas concentrações de gravidade existiram há muito, muito tempo atrás. O que é fascinante a respeito desses buracos negros primordiais é que eles poderiam ter uma dimensão tão pequena quanto apenas um fentômetro de diâmetro. Mas, mesmo assim, pesariam tanto quanto uma montanha. Agora, para a nossa história, vamos começar com um buraco negro, ligeiramente maior, com exatamente a mesma massa da Terra. Claro, a Terra não existia na mesma época em que um desses buracos negros poderia ter existido, mas nós aqui no S, bem, como você já deve ter percebido, gostamos de imaginar cenários hipotéticos. E nesta nossa hipótese, um buraco negro tão massivo quanto a Terra está prestes a nos atingir. Só que você não o veria chegando porque seria minúsculo. Então, vamos aumentá-lo apenas para fins visuais. Mas, na realidade, um buraco negro dessa massa teria um horizonte de eventos de pouco menos de 2 centímetros, 3/4 de polegada de largura, menor que uma moeda, mas com a gravidade de todo o nosso planeta. Ele passaria pela Terra como uma bala e levaria apenas 0,04 segundos para isso. Dependendo da proximidade com que passasse da Terra, este pequeno visitante poderia causar efeitos verdadeiramente devastadores. Com tanta gravidade, ele puxaria diferentes partes do nosso planeta com intensidades distintas. O lado da Terra que estivesse virado para ele seria esticado com muito mais força do que o lado oposto. Estas forças de maré exerceriam uma grande tensão sobre a crosta terrestre. Mesmo que não atravessasse o nosso planeta, mas apenas passasse perto, este pequeno buraco negro poderia desencadear tsunamis devastadores, terremotos e vulcões por toda a superfície do globo. E pior do que isso, este buraco negro arrancaria a Terra de sua órbita habitual. Sim, nosso planeta poderia fazer uma viagem selvagem, um pouco mais perto do Sol. E se isso acontecesse, a Terra enfrentaria mudanças climáticas extremas e muito rapidamente, ou poderia ir para o outro lado e se aproximar de Marte. Se a Terra saísse da zona habitável do nosso Sol, as coisas por aqui ficariam muito frias e muito rapidamente. Mas e se este buraco negro não apenas passasse perto da Terra, mas a atravessasse?
Bem, seria como perfurar nosso planeta com uma agulha extremamente rápida e massiva. O buraco negro criaria um túnel estreito que atravessaria todo o nosso planeta. Qualquer coisa em sua vizinhança seria esticada e dilacerada por forças de maré ou espaguetificada. Terremotos massivos se propagariam por todo o planeta em questão de segundos. Falhas geológicas do outro lado do mundo deslizariam. Placas tectônicas inteiras poderiam se deslocar. Isso não seria um terremoto local, seria a crosta se partindo em todo lugar ao mesmo tempo. Estar na Terra durante isso seria aterrorizante e você nem sequer saberia por que as coisas estavam desandando, porque se você se recordasse, não perceberia a aproximação desse buraco negro. Quando se trata de buracos negros, o tamanho nem sempre importa, é a massa que conta. Então, vamos passar para um buraco negro mais esmagador, um buraco negro de massa estelar, tão massivo quanto 10 sóis. Certo, apesar de pesar 10 vezes mais que o nosso Sol, teria apenas cerca de 59 quilômetros de largura. Isso são 37 milhas. É uma distância menor do que a que se percorreria em menos de 1 hora na autoestrada. Mas essa minúscula sombra possui uma gravidade forte o bastante para despedaçar planetas. A partir do momento em que este buraco negro entrou na região mais externa do nosso sistema solar, o cinturão de Kuiper, você só teria aproximadamente 5 horas e meia até o caos total. Em 4 horas e 50 minutos, os astrônomos veriam seus efeitos em Júpiter. Agora, embora o buraco negro não fosse arrancar gás do planeta gigante, e a menos que passasse extremamente perto, bem, poderíamos detectar anomalias gravitacionais incomuns em sua volta. Júpiter muito provavelmente sofreria uma disrupção de maré, caso o buraco negro se aproximasse. Mas, felizmente para este gigante gasoso, nenhum gás conseguiria espiralar para o seu disco de acreção. Isso porque o buraco negro estaria se movendo rápido demais para que isso acontecesse. Mas 30 minutos depois, Marte estaria perigosamente próximo da atração gravitacional do buraco negro. Marte não desapareceria do buraco negro a menos que estivesse diretamente em sua trajetória. O mais provável é que seria dilacerado pelas forças de maré ou arremessado para fora de sua órbita. De repente, as coisas começariam a parecer estranhas. Mesmo sem luz, a presença do buraco negro distorceria o céu noturno. As estrelas pareceriam girar em torno dele. Este efeito é chamado de lente gravitacional, mas você precisaria de um telescópio potente para vê-lo, porque este buraco negro ainda é bem pequeno em tamanho. Neste ponto, você sentiria o chão se movendo debaixo de você. Não é sua imaginação, é a Terra se esticando levemente em direção ao buraco negro, pois a gravidade dele puxa um lado com mais força que o outro. Segundos depois, as coisas ficariam violentas, o planeta racharia continentes, as marés subiriam violentamente, não pelo vento ou pela atração da Lua, mas pela pura gravidade. Terremotos irromperiam em todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo estaria tremendo, rachando e se desfazendo em pedaços. Durante este evento violento, a Terra poderia perder a Lua, caso sua órbita se tornasse excessivamente instável, mas o nosso planeta sobreviveria. Ele seria esticado e danificado e levaria um tempo considerável para se recuperar, mas ainda assim não se fundiria com o buraco negro. Ainda não. Mas a situação poderia piorar muito se essa coisa que viaja à velocidade da luz não fosse apenas uma passagem rápida, mas estivesse, de fato, em rota de colisão direta com o nosso planeta. Você não teria a menor chance de sobreviver. Num instante, o buraco negro rasgaria nosso planeta como uma bala, mas esta é uma bala que pesa o mesmo que 10 sóis e estaria se movendo a 300 mil quilômetros por segundo, 186 mil milhas. No momento em que nos atingisse, a crosta, o manto, o núcleo, tudo seria puxado para dentro.
O buraco negro despedaçaria a Terra com forças de maré mais fortes do que qualquer coisa que você já experienciou. E apenas 4 centésimos de segundo depois, ele rasgaria do outro lado, deixando para trás um túnel de matéria superaquecida em colapso. Ondas de choque se espalhariam por todo o globo, os oceanos entrariam em ebulição e a atmosfera se incendiaria. Continentes inteiros se rachariam e desmoronariam. A Terra não seria engolida por completo, seria rompida, deformada e deixaria detritos sangrando para o espaço. E o buraco negro, ele nem sequer abrandaria a sua velocidade, certo? E que tal falarmos de um outro tipo de buraco negro, um de massa intermédia? Estas monstruosidades cósmicas são muito mais raras, ou pelo menos são bem mais difíceis de detectar. Encontramos centenas de buracos negros estelares, mas apenas alguns poucos candidatos realmente sólidos para buracos negros de massa intermédia. Estes não são tão pequenos quanto buracos negros de massa estelar formados de estrelas moribundas, e não tão enormes quanto os gigantes supermassivos nos centros das galáxias. Esses tipos de buracos negros pesam entre algumas centenas e algumas centenas de milhares de vezes a massa do nosso Sol, e cientistas pensam que eles se formam quando buracos negros de massa estelar colidem e se fundem em um buraco negro mais massivo. Ora, um buraco negro 1000 vezes mais massivo do que o nosso Sol seria catastrófico, como qualquer outro buraco negro neste cenário. Na verdade, buracos negros são perigosos se aproximam demais, e este seria absolutamente devastador. Imagine um buraco negro 1000 vezes mais massivo que o nosso Sol, a atravessar furiosamente o sistema solar. Essa monstruosidade também teria um tamanho bem mais substancial, compactando toda a sua massa numa besta com cerca de metade do tamanho da Terra. À medida que se aproximasse da Terra, tal como todos os outros buracos negros que temos na nossa lista, começaria a desintegrar o planeta com a sua imensa e devastadora força gravitacional. Para além da habitual combinação de vulcões, sismos e tsunamis, esta monstruosidade arrastaria o nosso planeta para mais perto, engolindo grandes pedaços dele à medida que avançasse. Então, tão de repente quanto havia surgido, ela simplesmente desapareceria, deixando o planeta Terra com seu eixo inclinado, uma órbita completamente instável e uma civilização inteira em colapso, em câmera lenta. E, como sempre, as coisas seriam piores se este buraco negro de massa intermediária estivesse em rota de colisão direta com o nosso planeta. Ele não colidiria com a Terra como uma rocha. Ele simplesmente substituiria o espaço onde a Terra costumava estar, tudo em uma fração de segundo. A Terra entraria em colapso antes que o buraco negro tocasse nossa superfície. As rochas se ergueriam, o chão se curvaria, o próprio tempo começaria a parar perto do horizonte de eventos. E então, inevitavelmente, surge a ruptura. O buraco negro engoliria o planeta por inteiro. A Terra desapareceria num piscar de olhos. Cidades nem teriam tempo de queimar, elas apenas se esticariam e desapareceriam. O buraco negro deixaria um túnel derretido, em colapso pela Terra. Com o núcleo do planeta completamente desaparecido, a Terra continuaria a colapsar sobre si mesma, mas tão rápido que você nem teria tempo de piscar. Assustador, mas isso nem era o pior dos buracos negros. Conheçam Phoenix A-Star, o buraco negro mais impressionante e massivo que já observamos. Este buraco negro, estupendamente grande, tem uma massa de 100 bilhões de sóis. Seu horizonte de eventos se estende por 590 bilhões de quilômetros. Para que você possa imaginar o tamanho colossal desta gigantesca armadilha cósmica mortal, ela é 100 vezes mais larga que a distância de Plutão ao Sol. Sim, e engoliria todos os planetas do nosso sistema solar como se não fossem nada. A princípio, sem aviso, estranhas distorções apareceriam no céu. Isso é a lente gravitacional do buraco negro mais massivo em todo o universo observável. A gravidade titânica de Phoenix A-Star estaria distorcendo o próprio tecido do espaço ao seu redor. Mesmo antes que essa monstruosidade passasse pelo cinturão de Kuiper, nas regiões mais externas do nosso sistema solar, cada planeta na vizinhança sentiria sua imensa presença galáctica.
Netuno e Urano começariam a se desviar perigosamente de suas órbitas, e em poucas horas, os planetas mais internos também seriam drasticamente afetados. A trajetória da Terra em torno do Sol começaria a se deformar sob a força avassaladora da atração gravitacional de Phoenix A-Star. E, no momento em que você compreendesse o que estava acontecendo, a aproximação já seria iminente. A Fênix, a estrela, estaria se aproximando da Terra à velocidade da luz. Os oceanos que encaram o buraco negro se elevam puxados pela sua gravidade monstruosa. Mesmo que essa fera estivesse ainda incrivelmente distante, nossas marés cresceriam a níveis nunca antes vistos em toda a história registrada. Elas inundariam completamente tudo. À medida que Phoenix A-Star puxasse nosso planeta, a atmosfera não conseguiria se manter presa. Ventos supersônicos rasgariam todos os continentes, e acima de você, satélites e detritos iluminariam o céu, sendo arrastados da órbita como estrelas cadentes. Até mesmo a Estação Espacial Internacional mergulharia numa espiral da morte, para a qual nunca foi construída para sobreviver. Na sua passagem mais próxima, Phoenix A-Star passaria pela Terra à velocidade da luz. Por alguns segundos, a sua gravidade superaria a do Sol. A órbita da Terra se despedaçaria e o nosso planeta seria lançado para o espaço. Aqui na Terra, teríamos a sensação de que a gravidade desapareceria por um instante. Tudo se elevaria, pessoas, carros, até mesmo edifícios. E em seguida, quando esse efeito passasse, tudo seria apanhado numa queda livre súbita. Agora, a crosta terrestre não seria capaz de suportar uma força gravitacional tão incrivelmente intensa. O planeta entraria em erupção com terremotos e vulcões, rompendo-se e se desintegrando por toda parte. E então, após apenas 0,04 segundos, tão rapidamente quanto surgiu, Phoenix A-Star seguiria seu caminho em frente. Num piscar de olhos, este imenso disco negro começaria a desaparecer da vista, deixando um campo estelar distorcido a regressar gradualmente ao normal. Mas a devastação permaneceria. Na sua passagem fulminante, Phoenix A-Star alteraria permanentemente o sistema solar, até mesmo o nosso Sol. Cada minúsculo fragmento de rocha seria violentamente lançado para fora de sua órbita, ejetado seguindo um caminho sem volta para o vasto espaço interestelar. Qualquer coisa que ainda restasse do nosso planeta Terra se tornaria um planeta errante, um corpo celeste sem rumo, vagando eternamente pelo vazio do espaço, não mais preso ou ligado a nenhuma estrela. Neste breve e catastrófico encontro, o custo humano seria simplesmente incalculável. Toda a nossa civilização seria deixada para morrer. A maioria das cidades costeiras se tornaria ruínas submersas. As regiões do interior enfrentariam terremotos, incêndios e grandes tempestades. Para você, isso representaria o fim do mundo. Mesmo que, por um milagre, pequenos grupos da humanidade sobrevivessem aos 40 milissegundos de puro caos, eles se deparariam com um desafio de proporções existenciais ao tentar se adaptar a um planeta que estaria à deriva, rumo a um congelamento profundo no vácuo do espaço. Então sim, os buracos negros são realmente terríveis. Eles destroem e aniquilam completamente tudo o que tocam. E cair dentro de um buraco negro, mesmo que por apenas um nanosegundo, seria absolutamente fatal para qualquer um de vocês. Mas essa é uma história para outro. E se...